Graça e paz, queridos. Vamos começar mais uma Escola Vida Plena. Bom que você está aqui. Você escolheu estar aqui. Você desejou estar aqui. E decidiu estar aqui. Louvado seja Deus por sua vida, pela vida de cada um de vocês. E juntos vamos estudar a Palavra de Deus, que tanto nos inspira, nos direciona e nos capacita a servi-lo melhor a cada dia. E o aprendizado, ele tem início, mas ele não tem fim. Cada dia nós aprendemos um pouco, mais buscando em Deus essa direção e desenvolvemos a nossa vida em direção àquilo que o próprio Espírito Santo já começou em nós. E o assunto hoje da nossa escola Vida Plena é fidelidade. Tá? Vamos estar orando, conversando com o Papai do Céu. Sabemos que Ele está na direção das nossas vidas, desse momento aqui, mas é bom nós declararmos isso com a nossa mente, com nossos corações, que nós desejamos isso, a direção do Espírito Santo nesse momento que nós estamos de escola Vida Plena. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a nossa total dependência do Senhor e obrigado, Senhor Deus, por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, estudando a Tua Palavra, com os nossos queridos irmãos. Pai, a oportunidade que nós temos de crescer, Senhor Deus. Mas, amado Espírito Santo, nos inspire a cada dia a colocar em prática aquilo que aprendemos com o Senhor, aquilo que aprendemos com a Tua Palavra. A Espírito Santo tem a liberdade de agir em nós e através de nós, nos fazendo lembrar de todas as coisas que temos aprendido com o Senhor. Toma as nossas vidas, nossos corações, agradecemos, Senhor Deus, pela vida de cada um irmão aqui está, e os que estão por chegar ainda, nos abençoe. Que seja um momento totalmente inspirado, direcionado pelo Senhor, entre nós e em nós aqui. É o que nós oramos, agradecidos ao Senhor, no poderoso nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém. Escola Vida Plena. E hoje o nosso assunto é fidelidade, que nós vamos estar estudando. O interessante, quando nós falamos de fidelidade, ela é a base dos relacionamentos. A fidelidade é a base dos relacionamentos. Quando você não tem um acordo com uma pessoa, você é fiel aos seus princípios, aos seus valores que você aprendeu. De alguma forma, nós desenvolvemos fidelidade. Ou a nós mesmos, ou aquilo que aprendemos no decorrer da vida, ou como base dos nossos relacionamentos. E quando uma pessoa ela entrega a vida a Jesus, é o termo que nós usamos, né? Ah, você agora entregou a sua vida a Jesus. Você agora se converteu a Jesus. O que você está dizendo? O que nós estamos dizendo? É que a partir daquele momento, Ele passa a governar a nossa vida. Ele passa a direcionar a nossa vida. Tudo que nós pensamos, que nós fazemos, é direcionado pelos ensinamentos de Jesus, pela palavra de Jesus, pela Bíblia Sagrada. Então, isso requer de nós o quê? Fidelidade. Aquilo que aprendemos e praticarmos de acordo com o aprendizado. Isso dá a nós o que nós chamamos de cristianismo. Quando nós submetemos aos ensinamentos de Cristo, aquilo que Cristo ensina. E também, a partir desse momento, nós passamos a ser chamados de cristãos. Por quê? Nós vivemos e praticamos os ensinamentos de Cristo. E não tem como nós vivermos isso de maneira parcial. Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, né? As palavras de Paulo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como que Cristo vai viver em nós sem
nós colocarmos em prática aquilo que ele ensinou. Cristo viver em nós é nós passarmos a viver de acordo com os seus princípios e seus valores. Porque nós aprendemos a viver novamente. É o que nós vamos tratar quando nós falamos de novo nascimento. O novo nascimento é o quê? É uma mudança da nossa mente, da nossa antiga maneira de viver. Nós vivíamos de maneira natural, como pessoa natural, a vida da carne. Mas quando nós passamos a viver a vida no Espírito Santo, é diferente. Nós nascemos de novo, porque nós não nascemos mais da carne, da água, mas nós nascemos do Espírito. Nascemos de novo, nascemos em Cristo. E isso vai nos direcionar a uma vida conforme Cristo, em conformidade com Cristo, direcionada com Cristo. Isso requer fidelidade. Se você olhar as bases contratuais, traz o quê? Exigências. Que nós sejamos fiéis aos contratos que assinamos. A pessoa, quando ela decide casar, formar uma família, ela vai lá, ela se propõe a viver de acordo com as leis do matrimônio. O direcionamento do matrimônio. E isso requer fidelidade ao outro e àquilo que ela se propôs a viver como esposa e ele como esposo. Então, a nossa vida é cercada de leis, tá? Nós temos o quê? Nós temos a lei de trânsito, nós temos a lei política, nós temos leis. Se a gente se matricula em uma escola, em uma universidade, tem as leis daquele lugar que direciona aquela instituição. Se nós vamos trabalhar em uma empresa, aquela empresa tem as leis que a direciona, leis. E não é diferente quando nós falamos da palavra de Deus em nós e através de nós. Quando nós falamos da aplicação da palavra de Deus. Deus criou todo mundo organizado por Deus, todo mundo organizado por Deus, baseado em leis, fundamentados em leis. Não é isso? Ele cria os seres que nós chamamos de marinhos. Por quê? Eles vivem especificamente na água. Aí nós temos aqueles que são terrestres, que vivem na terra. Tem uns que vivem tanto na terra quanto na água. Outros só vivem na terra e outros só vivem na água. Então nós temos essa organização. Se nós olharmos, tudo em nossa volta está organizado e precisa de manter-se fiel à sua origem. Uma planta, ela precisa o quê? Da terra, está plantada lá, as raízes. Não tem como nós tirarmos ela dali e esperar que ela cresça, ela vai morrer. Se nós separarmos as raízes dela da terra. E assim, nós também temos a nossa natureza agora espiritual em Cristo e precisamos nos manter fundamentados em Cristo, na sua palavra. Então, é uma questão primordial para que relacionamentos venham a dar certo, venham a crescer. A fidelidade, tá? Então, nenhum relacionamento é duradouro sem a fidelidade. Nenhum relacionamento é duradouro sem a fidelidade. E isso torna esse assunto muito, muito, muito importante. Então, vamos lá. Êxodo, no capítulo 20, verso 3, nos diz assim. Êxodo, no capítulo 20, livro do Êxodo, capítulo 20, verso 3. Então, Deus assim, não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses além de mim, ou diante de mim. Então, para nós começarmos a nossa conversa, Deus já exige isso, é uma exigência de Deus, não ter outro Deus. Ou seja, a partir do momento que uma pessoa venha a ter outro Deus,
ela já não pode ter um relacionamento com Deus. Ela fica impedida porque Deus não aceita. Deus não aceita. A condição de Deus se relacionar conosco é fidelidade total a Ele. Não tem como. Por quê? Ele deixa bem claro, você não pode ter outros deuses. Você pode ter outros relacionamentos. Você pode ter o seu filho, sua filha, sua esposa, seu primo, seu pai. Pode ter outros relacionamentos. Não pode ter outro Deus. Ele é único. Porque ele não divide a sua glória com ninguém. Entende isso? Então, quando você diz assim, Deus é meu Pai, Deus é meu Senhor, nós só podemos ter um Pai. Nós só podemos ter um Pai. Estamos falando dentro do aspecto espiritual, tá? Nós só podemos ter um Pai. No aspecto biológico, também nós só podemos ter um Pai. Por mais que você tenha um pai do coração, um pai biológico, um pai adotivo, entende? Uma pessoa que você considere como pai, mas, de uma forma natural, você só tem um pai. Foi o que te gerou. Você só tem uma mãe. Você pode considerar outras pessoas, uma tia que criou você, uma mãe adotiva, mas, biologicamente, você só tem uma mãe. Veja como os nossos relacionamentos, às vezes, nós abrimos por questões de sentimentos. Se uma mãe abandonou um filho, ou essa mãe não cuidou bem de um filho, naturalmente ele vai adotar uma outra pessoa como mãe. Porque aquele espaço não vai ficar vazio no coração dele. Vai adotar uma tia, vai adotar uma irmã mais velha, mas alguém, de alguma forma, vai assumir esse papel de influência na vida dessa pessoa. Então, depois, quando nós entrarmos nos aspectos espirituais, em relação a isso, nós vamos entender algumas coisas que acontecem em nossas vidas, como Satanás trabalha essa questão na vida das pessoas, de paternidade. Tá? Como ele tenta desfigurar a figura paterna na mente e no coração das pessoas. Sabemos, no mundo que nós vivemos, dificuldades de relacionamentos, cuidado de pai, cuidado de mãe, e como isso vem atrapalhando a formação dos jovens e adolescentes na formação da sua própria família. Porque a base foi mexida, foi abalada do coração daquele jovem, daquela jovem, enquanto filha. E a dificuldade que ela encontra para depois formar sua família, ser mãe e ele ser pai. Ok? Mas não é esse o nosso foco hoje. A questão é de que nós sermos fiéis aos nossos princípios, aos nossos valores. Porque é isso que nós vamos reproduzir. E isso é a base do caráter humano. Tá? Isso é a base do caráter humano. Então, olha só. Então, quando Deus exige isso, que nós não venhamos ter outro Deus diante dele, é estranho se nós olharmos o texto em si, diante dele. Mas parece que se eu posso ter outro Deus sem estar diante dele. Não, eu vou me relacionar com esse Deus aqui, mas o meu Deus, sabe, está lá. Quando eu for para o meu Deus, eu deixo esse Deus aqui e me apresento a ele sem esse Deus. Mas enquanto eu não estou na presença dele, eu posso ter outros deuses. Não. Aqui ele está falando de relacionamento, de uma vida. Porque Deus ele está conosco em tempo integral.
desde o momento que nós decidimos carregá-lo em nosso coração. Então, aonde você for, o que você estiver fazendo, Deus está com você, trabalhando em você e através de você. Porque nós estamos ligados a Ele por um propósito de vida. Então, se eu tenho um relacionamento com Deus, eu não posso assim, deixar Deus de lado aqui, sabe? Dá licença um pouquinho, Deus, que eu vou ali fazer um negócio, mas lá você não pode participar, porque aquele negócio não é muito legal, sabe? Aí o senhor fica aqui um pouquinho, que eu vou lá fazer esse negócio aqui e depois a gente volta. Não funciona assim. Não funciona. Porque isso é infidelidade. Então, quando nós temos o cuidado total, a dependência total dele, eu estou dizendo que eu faço tudo de acordo com a vontade e o direcionamento dele. Então, quando eu decido manter um relacionamento de fidelidade com a pessoa, é que acontece que eu estou disposto a fazer tudo que esse relacionamento exige. Tudo. Ou senão eu tenho que mexer na base do contrato desse relacionamento. E quem estabeleceu isso não foi nós. Não fomos nós. E sim Deus. Então, primeira coisa, a base do nosso relacionamento com Deus foi estabelecido pelo próprio Deus. E nós estamos totalmente sujeitos a Ele. Por que, gente, por que Deus exige fidelidade? Por que Deus exige fidelidade? Porque Ele é fiel. É um ser de Deus. Ele é fiel. Se Ele é fiel, Ele também exige fidelidade. Deus é amor. Então, por isso que a base, o fundamento da existência de Deus, da vida dele, é o amor. Ele é. Então, tudo que Deus é, Ele vai trabalhar para que nós venhamos a nos tornar. Porque nós não somos. Essa é a diferença. Nós não somos. Nós precisamos ser transformados para sermos. E isso exige uma total dependência do Espírito Santo. Uma total entrega do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos torne fiéis. Para que o Espírito Santo nos torne santos. Entende isso? Então, isso requer fidelidade. Porque o que Deus tem para fazer na sua vida e através de você, é necessário isso. É necessário sermos fiéis. Então, olha só, veja como Deus valoriza a fidelidade, porque nós encontramos essas condições nele. O segundo texto, vamos lá, Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versos 30 e 31. Diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que Deus está dando aos seus discípulos, às pessoas que seguem a Ele? Quando nós falamos que Deus exige que nós venhamos não ter outros deuses diante dele, ou que nós venhamos a amá-lo de todo o nosso coração, Deus não nos dá referência. Nós não temos referência do nosso amor para com Deus e do amor de Deus para conosco. Nós não temos. Não temos referência. Por quê? Nós não vamos alcançar o nível de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, é o que ele coloca. Agora, quando ele fala do amor ao próximo, ele fala como a ti mesmo. Por que ele coloca essa referência? Entende? Eu não posso amar o meu próximo mais do que a mim mesmo.
Mas também não posso amá-lo menos do que a mim mesmo. Não posso amá-lo mais, mas também não posso amá-lo menos. Porque é uma questão de fidelidade. Eu só posso entregar aquilo que eu tenho. E eu tenho que entregar todo o meu amor. Da maneira que eu me amo. Eu tenho que amar ao meu próximo. Então, aqui ele estabeleceu um parâmetro. Se eu amo menos, não está legal. Se eu amo mais, também não está legal. Porque tem pessoas que é assim, ela se desvaloriza ao ponto de não se valorizar, assim, de se estragar em relação ao outro. Ela coloca o outro acima dela em todas as coisas. E tem pessoas que exigem isso, tá? Tem pessoas que exigem isso. Cuidado. De amar a Deus. Amar as pessoas mais do que Deus. Amar o que as pessoas têm, não quem elas são. Isso é infidelidade. Essa pessoa pode me dar isso, então eu trato ela assim. Então a gente começa a fazer acepção de pessoas. Isso é resultado, fruto de infidelidade. Então Deus precisa ter esse equilíbrio nos relacionamentos. Então quando Deus coloca a condição de fidelidade no amor, nas pessoas, Ele traz esse equilíbrio para que nós possamos nos relacionar de uma maneira eficaz, de uma maneira respeitosa. Então ele coloca esse equilíbrio. Olha, você tem uma referência de amor. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Ele não fala assim, ama o teu próximo como você ama a Deus. Não. Não tem. Você não pode amar o seu próximo como a Deus, porque senão ele se torna Deus. E Deus falou para nós não colocarmos ninguém diante dele. Às vezes, o filho se torna mais importante do que Deus. O marido, a casa, o carro, o filho, o dinheiro, tanta coisa que a gente às vezes coloca num nível acima de Deus. E se nós amarmos a Deus mais que os nossos filhos, tranquilo, filho. Os nossos filhos vão amar a Deus mais do que você. E é isso que nós temos que ensinar a eles. Porque um dia nós vamos passar. Eles vão ter que continuar a vida deles. Mas eles têm que entender que eles têm um Deus. Eu oro assim com as minhas filhas. Papai, um dia, falo para elas. Falo para elas. Mas você tem um Pai do céu que está lá na escolinha com você. Ah, papai não está te vendo lá, né? Mas papai do céu está. Mas ele está te vendo para cuidar de você, para te proteger, porque ele te ama. Não é falar para elas aquele Deus que castiga, Deus que pune. Não. Deus é justo. Então nós temos que saber transmitir isso para os nossos filhos. Transmitir a palavra de Deus para os nossos filhos com fidelidade, de maneira inteira, completa. Não somente passar para eles as promessas. Promessa de Deus, promessa. Não, tem exigências. Tem deveres e obrigações que a palavra de Deus exige de cada cristão, de cada um de nós. Para nós vivermos uma vida que realmente venha impactar o nosso relacionamento com Deus. E diz assim, o caráter é um conjunto de características e traços de um indivíduo que vai direcionar o que é só a forma dele agir e a forma dele pensar. Então eu tomo decisões, eu vou agir com as pessoas de acordo com a minha fidelidade a Deus e aquilo que Ele colocou para nós. Quando nós formos estudarmos os dons, você vai perceber o princípio
que Deus usa para entregar um dom, que é a fidelidade. A fidelidade é um dos princípios que Deus desenvolve em nós para entregar dom. Porque nós precisamos ser fiéis na aplicação, no desenvolvimento desse dom. Da mesma forma, quando nós vamos ver lá a parábola dos talentos. Uns enterrou, outros investiram. Por quê? Porque eles aprenderam, entenderam como desenvolver isso. Então, o mesmo Deus vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é que vos chama, e que também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Deus trabalha em nós para nós nos tornarmos semelhantes a Jesus, irrepreensíveis. Tem diferença, olha que interessante, tem diferença na palavra de Deus para a minha vida e para a vida de vocês? Tem? Tem diferença no ensinamento dele? Não, é o mesmo. É o mesmo para cada um de nós. É o mesmo para cada um de nós. A aplicação que vai tornar a coisa diferente. Mas os fundamentos são os mesmos. O direcionamento de Deus é o mesmo para cada um de nós. Se Ele manda um filho amar o seu pai, honrar o seu pai, Ele está mandando todos os filhos fazerem isso. Aí eu exijo isso da minha filha, mas não faço isso com a minha mãe. Entende? A gente quer que os nossos filhos nos honrem, nos respeitem, isso, mas nós não fazemos isso com os nossos. E nem o fizemos quando estávamos lá. Mas agora, quando eu e você nos colocamos na condição de adorar a Deus, de honrar a Deus, nós vamos conseguir fazer as outras coisas. Porque se você desenvolver fidelidade a Deus, você consegue desenvolver fidelidade em todos os aspectos. Porque, na verdade, você quer agradar a Deus. Aí você consegue se sacrificar no seu desejo de agradar a Deus nos seus relacionamentos pessoais. Eu sempre tenho assim visto e percebido que as pessoas não têm dificuldade em ser fiel a Deus. Mas o que gera infidelidade a Deus é quando nós não conseguimos desenvolver os nossos relacionamentos humanos. Entende? Porque eu acho assim, não vou fazer isso pelo irmão, não, porque ele não merece. Mas Deus não mandou fazer? Faça. Não vou fazer isso pela igreja, não, porque a igreja não merece. Mas Deus não mandou fazer? Faça. Faça por obediência. Faça por obediência a Deus, por amar a Deus. Faça por obediência, faça por amar a Deus. Não deixe que os nossos relacionamentos pessoais venham tirar o privilégio de você ser fiel a Deus, de você agradar a Deus. Davi, quando ele teve várias oportunidades de matar Saul. Mas ele não fez primeiro, porque ele tinha um espírito obediente a Deus. Ele chega a ponto assim, eu não posso levantar nada, não fazer nada contra o ungido do Senhor. Davi. E olha que Saul tentou matar ele várias vezes.
Entende? Mas ele não, por fidelidade a Deus, por amar a Deus, ele não fez isso. Depois, ele experimentou o seu próprio filho tentando matá-lo. Mas ele também não fez isso contra o próprio filho. Absalão tentou matar Davi. Mas Davi se manteve fiel a Deus. E não o fez. Fidelidade, querido. Vamos lá, Salmo 33, verso 4. Salmos 33, verso 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira e ele é fiel em tudo que faz. A palavra do Senhor é verdadeira e ele é fiel em tudo que faz. Em tudo. Então, muitas das vezes, eu estou passando por lutas. Eu estou passando por dificuldades. Acho que Deus me abandonou. Acho que Deus não me ama. Deus ama o meu irmão que está de carro zero, que tem casa na praia, que tem aquilo outro. Deus não me ama. Não. Você vive um contexto diferente do outro. Você vive um propósito diferente do outro. Uns vão ser missionários na Europa, outros vão ser missionários na África, outros vêm para a América do Sul, América do Norte, Oceania, vai para outros continentes. Mas cada um será missionário onde Deus o mandar, o enviar. Entende? O José foi tratado no Egito diferente de Moisés. Mas ambos viveram no Egito. Entende? O povo de Israel, todos passaram pelo deserto. Moisés, Caleb e Josué tiveram tratamentos diferentes. Por quê? Porque a mentalidade dele, a atitude deles foram diferentes dos demais. Então, quando eu entendo isso, busco desenvolver isso, a minha vida completamente de fidelidade ao Senhor, eu entendo isso, que a palavra do Senhor, primeiro, ela é verdadeira. Porque é fiel o que prometeu. Deus é fiel à sua palavra. Sabe o que acontece muitas das vezes? É que eu estou vivendo sobre palavras, direcionamentos que Deus não tem para mim. Eu quero viver a vida do outro. Isso é infidelidade. Quando as pessoas não entendem isso, que Deus tem um plano especial e específico para a sua vida. E isso tem a ver com a família que você nasceu, o lugar que você nasceu. Tem a ver com as suas experiências de vida. Para que você possa entender. E viver de maneira fiel a Deus. Vamos lá. Hebreus 13, 14, diz assim, né? Estamos resumindo os textos, tá? Mas está dentro desse contexto. Tá? Hebreus 13, verso 14. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, olha só, se ele vai julgar o casamento, né? O contexto de casamento, a decisão de casamento, como que ele não vai julgar o nosso relacionamento com ele? Lembra que você tem uma aliança com o Senhor? Lembra que a sua aliança com o Senhor está fundamentada no sangue de Jesus? No sacrifício de Jesus na cruz? Devemos pensar nisso.
Ah, não, eu tenho uma aliança com Jesus. Eu tenho uma aliança com Deus. Tá. E isso exige o que de você? O que essa aliança exige de você? Gente, a igreja não exige nada de ninguém. Esqueça. A igreja não exige nada de ninguém. O que exige é a sua decisão por Jesus. O que exige foi a sua aliança com Jesus. A igreja é resultado disso, da sua aliança com Jesus. Se você não tem uma aliança com Jesus, esqueça, você não vai conseguir desenvolver uma vida de fidelidade em relação à igreja. Esqueça. Porque nós vamos ver milhares de defeitos nas pessoas, na igreja, e tem. Fica tranquilo que tem. Eu estou aqui, eu tenho. Tem. Mas o que nos torna igreja é essa consciência de que Jesus, do que o Espírito Santo está acima de mim. Está acima de mim. É melhor obedecer do que sacrificar. É o que a palavra de Deus diz. Então, quando a gente fala de fidelidade, é impossível nós não refletirmos sobre a obediência. Se a fidelidade que Deus exige é total, a obediência também é total. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho e o faraó atrás, o que ele disse? O que Deus mandou ele fazer? Diga ao povo que marche. E tinha para onde ir? Tinha para onde marchar? De uma forma natural, não. Mas a obediência deles fizeram com que ele experimentasse algo sobrenatural. Então, a fidelidade vai fazer com que você experimente o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Sobre você. Mas se eu me fizer de vítima, de vitimismo, eu não, sabe, se você se colocar nessa condição, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Não vai. Porque você vai estar sempre esperando alguém conduzir, carregar você. Jesus encontra aquele homem lá no tanque, paralítico. Ele pergunta, você quer ser curado? Mas a forma que ele foi curado não foi a forma que ele esperava. Jesus mandou ele levantar, tomar o leito dele e andar. Ele não precisou da água do tanque. Porque ele estava conversando com a água viva que era Jesus. Entende? Então a palavra de Deus, ela é água, ela é fogo, ela é espada, ela é tudo. Ela é escudo. Palavra. Agora, nós precisamos nos mantermos fiéis a ela. Olha só, 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possa suportar. Interessante. Olha o que ele está resumindo. Pode vir sobre nós tentações, provações, pode vir. Mas não vai ser nada que nós não possamos suportar. Já está garantido. Já está garantido. Você pode suportar. Mas o que ele fala? Que Deus é fiel e não permitirá. O que te garante que Deus está permitindo você passar por isso? Está vivendo isso? Tem coisas que nós vamos aprender e entender depois que passarmos por outro lado. Só depois. Porque no momento da luta, da provação, a gente está olhando para a luta. Nós estamos sentindo na pele a luta, a dor da batalha.
Mas quando nós passamos para o outro lado, a gente fala como a Cassiane, né? A gente canta o hino da vitória. Mas enquanto estamos na luta, na prova, estamos na luta, estamos na prova, olhando para o Senhor, declarando a palavra do Senhor. Ele garante. Mateus 6, 26. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou às riquezas. Então Deus coloca o dinheiro, a riqueza, ou até mamão, como um Deus na vida das pessoas. Elas estão tão controladas por Ele, que acha que Ele faz tudo. Que Ele faz tudo. Gente, eu poderia aqui abrir algumas coisas para vocês. Eu tenho acompanhado tanta gente, que se dinheiro resolvesse os problemas, essas pessoas não tinham problema nenhum na vida. Nenhum. Porque tem muito. Muito. Mas essas pessoas não dormem, não tem relacionamento, não tem vida, não tem família, não tem nada. Não tem nada. E conheço pessoas tão simples, que tem tudo que essas pessoas gostariam de ter. Sabe? Às vezes nós esperamos em nós mesmos ou nas pessoas coisas que nós só poderemos encontrar em Deus. Só Deus vai poder nos dar. Mas Deus vai te dar tudo que você precisa de acordo com o propósito que Ele tem para a sua vida. De acordo com o propósito que Ele tem para a sua vida. Por isso que nós nos alegramos. Então vamos lá, Deuteronômio 12, 11. Deuteronômio 12, 11. Nos diz assim: então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo que eu ordenar a vocês: holocaustos, sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, e tudo que tiverem prometido em voto ao Senhor. Tudo. Então, olha só, como a fidelidade tem que ser total. Quando você faz uma aliança com uma pessoa, leia, linha, ponto, vírgula, de tudo que você está se comprometendo com ela. Porque não importa se o outro vai ser fiel à aliança, mas você tem que ser. Não importa. Entende? A aliança com Deus é uma decisão pessoal. Então, quando você entrega a sua vida a Cristo, tudo você deve entregar junto com ela. Tudo. Ontem, fomos num lugar, depois nós vamos falar isso com vocês, uma proposta que nós temos para nós passarmos a nossa festa de final de ano com a igreja. Né? Final de ano que eu digo é encerramento das nossas atividades. Está ali o folder ali no quadro, depois vocês podem ver. Né? Vocês podem ver ali. E nós vamos estar comunicando isso a vocês aqui no culto. Interessante. Aquele homem ele estava testemunhando para nós. Ele era um engraxate. E o lugar ali, depois vocês podem ver, é um lugar mais lindo, assim, coisa maravilhosa.
Ele falou assim, pastor, está vendo isso aqui? Eu coloquei aqui pedra por pedra em tudo isso. E ele fala assim, eu tenho consciência que foi Deus que me deu tudo isso. Aí eu perguntei para ele, depois conversando, você já deu tudo para Jesus? Você já devolveu tudo para ele? Porque você vale mais do que tudo isso que está aqui para ele. E Deus colocou um amor muito grande no meu coração por ele. Desde o dia que eu ouvi. Colocou no meu coração um amor muito grande por ele. Porque se Deus foi capaz de dar tudo aquilo para ele, porque Deus sabia que ele podia cuidar de tudo aquilo. E ele cuida muito bem, ele tem muito amor pelas coisas que ele faz. Mas ele precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E nós temos trabalhado isso com ele. Deus é fiel por sua natureza. Amém? Vamos ficar aqui nessa nossa reflexão. Seja fiel, querido. Seja fiel. Não tem a ver com pessoas. Tem a ver com vida e relacionamento com Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus fiel. Por isso que nós queremos aprender com o Senhor. Pai, não nos deixe sozinhos. Decidimos, Senhor Deus, as nossas vidas sozinhos. Nós queremos aprender com o Senhor. O Senhor nos deu a vida. O Senhor tem sustentado todas as coisas no poder da Tua palavra. Coisas que nós nem sabemos, Senhor Deus, em relação a nós mesmos. O Senhor tem cuidado. O Senhor é um Deus provedor. Queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Escolheu habitar em nós, escolheu nos salvar, escolheu nos amar. E o Senhor venha, Senhor Deus, a cada dia nos capacitar a amar o Senhor acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, e a desenvolver uma vida de fidelidade, Senhor Deus, em relação ao Senhor, em relação às pessoas, em relação à missão que o Senhor tem nos dado, Senhor. Pai, nos ajude a desenvolver uma vida poderosa de fidelidade ao Senhor, de dependência do Senhor, Pai. Nós te agradecemos e nós queremos dizer muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós de uma maneira completa e total. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor Deus. Livra-nos de tentações, Senhor. Mas, principalmente, fortaleça o nosso coração em relação ao Senhor e as promessas que o Senhor tem para cada um de nós aqui. Nós oramos assim, expressando a nossa total dependência do Senhor e um desejo imensurável, Senhor Deus, de sermos fiéis a Ti. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém?